Pintando com o Bicudo. Olá, pessoal! Eu sou o Bicudo e hoje vamos brincar de pintura. Para isso, separe alguns materiais. Vamos precisar de uma caixa de tinta guache, algum recipiente com água limpa, um guardanapo de papel e 2 pincéis de tamanhos diferentes, de preferência com a ponta fina, e também da nossa tela de pintura. Peça para um adulto imprimir para você o arquivo que está no site da Yugi. Outra dica, assista este vídeo quantas vezes quiser e, se precisar, faça algumas pausas para acompanhar a brincadeira e não perder nenhum detalhe. Lembre-se de sempre lavar o pincel para não misturar as tintas e estragar as cores. Muito cuidado, hein? Bom, chegou a hora da brincadeira. Boa sorte! Vamos então para a nossa tela de pintura. O que temos aqui? A abelha Belinha investigando estas pegadas. Ah, sim! Então vamos fazer mais algumas pegadas para que ela observe. Vamos começar pintando a abelha Belinha. Você pode escolher as cores que quiser. Nós vamos escolher cores parecidas com as abelhas de verdade. Vamos começar com o amarelo. Pegamos aqui uma quantidade na tampinha suficiente para pintar algumas partes da nossa abelha Belinha. E vamos começar com a cabeça. Lembre-se de sempre começar com as partes mais próximas aos traços do desenho para ficar mais fácil de pintar o preenchimento. E aqui está a cabeça da abelha Belinha preenchida. E vamos fazer agora o corpo. É interessante fazer alternado, uma faixa de uma cor, outra faixa de outra cor. Assim, deixamos alguns espaços em branco para as faixas serem pintadas com outras cores. Escolha outras partes da abelha para pintar também com o amarelo ou com a cor que você estiver pintando primeiro. Sim! Vamos deixar algumas partes em branco para as próximas cores. E aqui está, todas as partes pintadas com o amarelo. Para trocar de cor, não se esqueça de lavar o pincel, secar o pincel e também fechar a tampinha da tinta para que ela não seque. E agora, podemos fazer a escolha da próxima cor. Nós vamos escolher o marrom. Como eu disse no começo, estamos tentando fazer uma abelha parecida com as abelhas de verdade. O marrom foi escolhido e na tampinha tem tinta suficiente para pintarmos as próximas partes. Opa! Estouramos uma bolha na tinta, que interessante! Também vamos começar fazendo uma espécie de contorno ao redor do traço do desenho e assim ficará mais fácil de fazer o preenchimento. Note que ainda temos tinta aqui molhada para pintarmos toda a extensão da nossa parte traseira do corpo da abelha. Sim! Olha, note que estamos pintando aqui por cima desta perna, porque esta perna vamos pintar também com o marrom. Vamos fazer alternado, partes amarelas e partes marrom. Estamos utilizando o pincel mais grosso que temos, mas você pode utilizar o fininho também se for necessário. Tome muito cuidado para pintar dentro dos limites aqui do nosso desenho. Alguns deslizes podem acontecer, não há problema. Você pode fazer esta atividade quantas vezes quiser e com as cores que inventar. É muito interessante fazer variações de cores. E agora vamos lavar o pincel mais uma vez para escolher as próximas cores da pintura da abelha Belinha. Secando o pincel, vamos fechar a tampinha da tinta marrom e agora vamos pegar uma outra cor. Para pintarmos as asas, vamos pintar com este azul claro. Você pode escolher outras cores, as cores que quiser. Você é livre para utilizar a sua criatividade e a sua imaginação. E vamos então começando com a pintura desta asa aqui, com muito cuidado, passando pertinho dos traços do desenho. E assim nós vamos fazendo uma camada de contorno e fica muito mais fácil de fazer o preenchimento. Aqui está, espalhando bem a tinta enquanto ela está molhada, nos espacinhos em branco, para deixar bem homogêneo.
E que tal fazermos um olho azul? É interessante, não? Os olhos da abelha belinha azuis. E o que mais podemos pintar com o azul? Lembre-se que nós podemos aproveitar a tinta para pintar outras partes. É interessante para não ficar toda hora limpa o pincel, seca o pincel, limpa o pincel, seca o pincel. Vamos pensando em todas as partes que podemos pintar com o azul. Aqui está. Então está pintada a abelha belinha. Vamos lavar o pincel, secar o pincel, fechar a tinta. E agora vamos pintar as pegadas. Que tal fazermos mais pegadas para que a abelha belinha possa segui-las? Nós vamos escolher a cor vermelha primeiro, mas você pode escolher qualquer cor, as cores que você gosta, as cores que você quer colocar nestas pegadas. Sim, vamos começar fazendo a parte maior destas pegadas, as marcas que os pés deste inseto deixou pelo caminho. Olhe, lembre-se que temos dois pincéis, um mais grosso e um mais fininho. Vamos escolher o mais grosso para pintar as partes maiores destas pegadas. Pegamos um pouquinho apenas de tinta, pois são partes bem pequenas, entende? E você vai passar este vermelho aqui, nesta parte redondinha, passar um pouco mais nesta outra pegada, e assim você vai completando as partes maiores das pegadas, sim. Mas que tal fazermos algo diferente desta vez? Vamos fazer mais pegadas. Podemos fazer um caminho de pegadas que vai ser seguido pela abelha belinha. Hoje a abelha está investigando, sim, está sumindo o mel da colmeia e ela precisa saber quem foi. Quem sabe seguindo estas pegadas, ela não vai descobrir quem está pegando o mel. Você vai fazendo a sequência das pegadas, faz uma aqui, outra ali, uma aqui, outra ali, imaginando que algum inseto passou por aqui deixando estas marcas. Primeiro estamos fazendo as partes redondas destas pegadas. Você vai entender que depois faremos os dedinhos. Sim, cada uma dessas pegadas terá o seu dedinho, os seus 3 dedinhos, como aquelas pegadas que pintamos primeiro. É muito divertido fazer um caminho de pegadas. Se este vídeo estiver indo muito rápido, você pode assisti-lo mais uma vez, voltar um pouquinho, talvez dar uma pausa, e assim você pode acompanhar a nossa pintura. Estamos quase acabando, as pegadas estão chegando aqui no fim da nossa tela de pintura, e aqui está, um caminho cheio de pegadas. Vamos escolher outra cor para os dedinhos. Então você tem que limpar o pincel mais uma vez, secar o pincel, fechar a tampa da tinta. Bom, você já sabe, mas é bom que o bicudo fale todas as vezes para você não esquecer, para não estragar as suas tintas. Acidentes acontecem. E que tal agora escolhermos o pincel mais fininho para fazermos os dedos das pegadas? Vai ser interessante e são pedaços bem pequenininhos, é mais fácil de fazer com o pincel bem fininho. Nós escolhemos a cor preta para fazer os dedinhos e você pode escolher outras cores também se quiser. Vamos lá, pegando apenas um pouquinho de tinta, vamos dando sequência e pintando esses dedinhos aqui. Note que eles são bem pequenos, você tem que tomar bastante cuidado para não tremer a sua mão, e vá pintando os dedinhos, pegando apenas um pouquinho de tinta, bem pouquinho. E agora um desafio. Em cada uma das pegadas, temos que pintar os dedos. E agora você não tem as marcas exatas, então você tem que criar aonde estão estes dedos. Perceba o sentido do caminho que você criou. Assim você vai colocando os dedinhos no mesmo sentido deste caminho, assim como estamos fazendo aqui no nosso exemplo. Preste atenção aonde estão os dedos. Os dedos estão localizados na parte da frente deste caminhar. Este inseto, ele foi caminhando por aqui, deixando as suas marcas e agora está sendo seguido pela abelha belinha. Ela quer descobrir quem está pegando o mel da colmeia sem pedir. Isso não é certo. E a abelha belinha tem a missão de descobrir quem foi.
se você já assistiu ao episódio, sabe exatamente de qual inseto nós estamos falando. É uma surpresa. Se você ainda não assistiu ao episódio, quando assistir você vai descobrir. Estamos quase terminando as nossas patinhas. Tome cuidado, pois a tinta pode estar ainda molhada e você pode acabar esbarrando seu braço nessas pequenas pegadas e fazendo pequenas manchas. Isso pode não ser tão legal. Então, tome cuidado. Aqui está um caminho de pegadas que está sendo seguido pela abelha Belinha. A abelha Belinha é uma investigadora. Vamos limpar o pincel, secar o pincel para fazermos mais alguns detalhes na nossa pintura. Temos ainda bastante espaços em branco na nossa tela, onde podemos criar algumas coisas. Bom, nós vamos dar uma sugestão e você pode também fazer as suas criações. Nós escolhemos aqui a cor laranja e vamos fazer algumas flores neste caminho. O que você acha? Primeiro, nós vamos fazer todos os botõezinhos destas flores. Então vamos fazer pequenos círculos aqui com o laranja. Todos mais ou menos do mesmo tamanho e fazendo nos espaços em branco, deixando uma distância segura para fazermos as pétalas. Bom, se você tiver alguma dúvida, você pode assistir à atividade antes de realizá-la. Sim, aqui estão todos os botõezinhos laranja dispostos na tela, distribuídos. Aqui tem mais um espacinho em branco onde eu posso colocar mais uma florzinha. Agora vamos fazer as pétalas, limpando o nosso pincel, secando o nosso pincel, fechando a nossa tinta para escolhermos outra cor ou outras cores. Você está livre para usar a sua criatividade. Vamos pegar este rosa para fazermos as nossas pétalas. Sim, as pétalas das flores que acabamos de pintar os botões. Vamos fazer então pequenos círculos ao redor destes botões que criamos. E você pode fazer também outros tipos de flores. Você está livre para criar. Você está livre para inventar o que você quiser. Nós damos algumas sugestões, mas lembre-se, pintar é uma atividade divertida e é uma brincadeira. Você pode fazer exatamente o que você quiser. Descobrimos aqui uma forma mais interessante, mais legal e mais fácil de pintarmos essas flores. Estamos girando a tela de pintura para fazer cada uma das pétalas. E você pode fazendo essas experiências, girando a tela de pintura para achar a forma mais confortável e mais fácil de pintar. O que você acha? Mais uma florzinha aqui no meio. Note que nós deixamos um espaço suficiente para fazermos as pétalas. Agora, uma dica interessante. Você pode fazer pequenos pontinhos para fazer a marcação de cada pétala. É interessante para fazer o número certinho de pétalas que você deseja. Faça uma pequena marquinha e depois venha completando com estas pétalas em cima dos pontinhos que você criou. São experiências. Você pode ir descobrindo as formas diferentes de pintura e inventando as suas próprias regras. É muito interessante. Aqui está todas as flores pintadas com suas pétalas. E agora vamos fazer também uns outros detalhes. Nós escolhemos a cor verde e vamos fazer uma grama no desenho. Sim, pequenas plantinhas, como se fosse um gramado. Apenas alguns detalhes. Note que escolhemos agora o pincel mais fininho. Nós faremos alguns tracinhos de verde. São apenas alguns detalhes que estamos criando aqui nos espaços em branco. Note que hoje estamos utilizando muita criatividade. Sim, esta atividade tem um espaço em branco onde a gente pode inventar várias coisas para completar a nossa pintura. O que você acha? Você pode também ter outras ideias e colocar outras coisas neste espaço em branco. Nós estamos aqui apenas dando algumas sugestões. E prontinho, nosso desenho está pronto! Vamos limpar o pincel para guardar as nossas tintas. E aqui está a nossa composição, o nosso caminho misterioso, sendo seguido pela abelha Belinha. Espero que você tenha gostado!
Ah, muito bem! Mais uma atividade que você completou. Agora, use a sua imaginação e a sua criatividade para fazer novas pinturas com as dicas do Bicudo. Até a próxima!